No ar, Altiora Jornal. Olá, boa noite. Segunda-feira, 31 de julho. Bandidos explodem caixas eletrônicos na cidade de Pinhalzinho. Jovem morre em acidente de moto na rodovia Capitão Barduino, no trecho de Bragança. Câmara de Bragança Paulista aprova a mudança da Ressolo, que volta a integrar a Secretaria de Planejamento. Confira também o que está na pauta da sessão ordinária desta terça. No programa Corujão da Madruga, o doutor João Soares entrevista o contador Orlando Aparecido Lima para esclarecer dúvidas sobre a reforma trabalhista. E o Bragantino empata com o Ipiranga em Erechim e está a 8 jogos sem vencer. Essas e outras informações você confere a partir de agora no Altiora Jornal. E nós abrimos o jornal de hoje falando sobre bandidos que explodiram caixas eletrônicos em Pinhalzinho. Na madrugada de sábado, por volta das 4 horas, ladrões explodiram os caixas eletrônicos. Antes do fato, atearam fogo num carro na rodovia com a intenção de impedir a chegada de reforço policial e espalharam pregos na pista, fazendo com que muitos carros estourassem os pneus. Não foi divulgado se conseguiram levar o dinheiro das agências. No Bradesco, apenas a porta foi destruída e os caixas não explodiram. No Banco do Brasil, o cenário foi de destruição, como mostram as imagens. Ninguém ficou ferido e nem foi preso. Um jovem morreu em acidente de moto na rodovia Capitão Barduino, que liga Bragança Paulista a Socorro. O caso aconteceu na noite de domingo, por volta das 20:10, na pista sentido Socorro, entre a rotatória da Avenida dos Imigrantes e as proximidades do conjunto Vila Real. Renan Augusto Almeida Lima seguia com a moto Honda CB 250 Twister quando teria sido fechado por um carro. O garoto perdeu o controle batendo contra uma defensa metálica. O SAMU esteve no local, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O acompanhante Bruno Aparecido Alves de Oliveira foi socorrido com ferimentos à UPA da Vila Davi. A Polícia Rodoviária Estadual atendeu a ocorrência. O caso foi apresentado no plantão central da Polícia Civil. A Câmara de Bragança Paulista aprovou a mudança da Ressolo, que volta a integrar a Secretaria de Planejamento. O projeto de lei complementar transfere a divisão de regularização de parcelamento do solo da divisão de habitação para a Secretaria de Planejamento. Outras duas matérias foram votadas em segundo turno. O projeto de lei 19/17, que fica incluído no calendário municipal o Dia dos Aventureiros, e o 23/17, que cria a premiação do professor nota 10. Foi aprovado o projeto de lei que institui o Dia de Conscientização e Combate da Violência contra a Pessoa Idosa. Na Tribuna Livre, o professor João Roberto Moro, diretor-geral do Instituto Federal Campus de Bragança Paulista, apresentou informações sobre os 10 anos da entidade no município. As atividades em Bragança começaram em 30 de julho de 2007, com o curso de técnico em informática. Mais de 4.000 estudantes se matricularam nos cursos regulares, técnicos ou superiores. A estudante Thalita Nascimento Santos apresentou os trabalhos do Educafro. O grupo é uma rede de pré-vestibulares comunitários que auxilia na distribuição de bolsas de estudo para alunos carentes. O grupo se reúne todos os sábados na Universidade São Francisco para aulas do curso pré-vestibular. Os encontros são das 8 da manhã às 6 da tarde na sala 207 ou 203, no prédio da odontologia. Confira também o que está na pauta para a sessão ordinária desta terça. O projeto de lei que institui o Dia de Conscientização e Combate da Violência contra a Pessoa Idosa, o projeto que altera a Lei número 3.866, que dispõe sobre a organização de hortas escolares, e o que institui a Semana de Prevenção de Acidentes envolvendo motociclistas. As moções, uma que requer estudos visando a atualização do
Código de Obras, com destaque para a regulamentação da construção, manutenção e conservação de calçadas. A que pede estudos visando a redução de carga horária de trabalho dos enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem da Prefeitura para 30 horas semanais. E a que solicita a análise na busca de concessão de isenção de pagamentos de tarifa de transporte coletivo por até 90 dias às pessoas desempregadas. E o projeto sobre a concessão de título de cidadão bragantino a Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força. Na Tribuna Livre, Silvia Regina Marques Davanzo vai falar da campanha de divulgação do Mamaço, o aleitamento materno, que será realizada no Lago do Tabuão, dia 5 de agosto. E Dagoberto Vicente Balbino irá abordar a proposta de implantação de circuito de cicloturismo na região bragantina. No programa Corujão da Madruga, o doutor João Soares recebeu um contador para tirar dúvidas sobre a reforma trabalhista. Os trabalhadores também meio assim, preocupados com a evolução dessa questão. Como é que você vê isso? Eu vejo da seguinte forma, doutor João, a nossa CLT, que hoje foi substituída por essa nova legislação, era de 1943. E o mundo mudou, o mundo modernizou. Eu não tinha nascido ainda. Eu também não. O mundo mudou, modernizou, nós entramos na área da informática, o homem foi à lua e precisava da relação empregado e patrão, uma modernidade desta relação. Foi isso que essa nova legislação fez. Ela veio numa boa hora. Muito boa hora, e é importante que a gente frise que o empregado não terá prejuízo nenhum. Olha aí. Seja, então, o empregado, houve uma modernidade, inclusive as ações trabalhistas vão ser diminuídas, porque hoje muito dos acordos efetuados entre patrão e empregado, às vezes, muitas vezes verbalmente, e mesmo até no papel, a justiça não entendia assim, porque a CLT antiga trazia uma norma diferente e o sindicato através dos dissídios coletivos também. Então vai haver, na minha opinião, uma diminuição de ações trabalhistas. Então se o empregado perdeu a ação, ele vai pagar as coisas. Então direitos e deveres. Direitos e deveres hoje. Agora, ô Lima, eu queria saber o seguinte, duas coisas. Primeiro, a terceirização do trabalho. Que isso aí, olha, em todos os países já acontece. E agora parece que vai acontecer isso aí. Eu posso contratar uma empresa para prestar serviço para mim através do PJ, que é a pessoa jurídica, que é a terceirização. Uma coisa também interessante na lei, isso foi até para a proteção do funcionário. Hoje, por exemplo, eu tenho um funcionário e quero terceirizá-lo. Eu só posso fazê-lo daqui a 18 meses. Ah, sim. Eu não posso fazer agora, eu tenho que dar esse espaço de tempo dele. Isso. A contribuição sindical. E eu quero saber isso aí. A contribuição sindical, ela foi extinta. O que vai acontecer? Isso não quer dizer que o funcionário não possa querer contribuir com o sindicato dele. Vai ser facultativo. Facultativo e através, fazendo a petição para a empresa, autorizando a empresa a descontar do seu salário, da sua folha de pagamento. O que muda então aí, por exemplo, na jornada de trabalho? Então, a jornada de trabalho, hoje é o acordo. Hoje eu vou chegar, o funcionário vai chegar para o patrão e vai propor o acordo dele de trabalho. Por exemplo, eu quero trabalhar 6 horas por dia, 4 horas por dia. Fica o que nós acordamos num contrato assinado. Isso é importante. Que tem validade para a lei. Então, ele não pode ser questionado isso. Agora, tem uma coisa, vai aumentar o emprego. Vai aumentar o emprego. Até porque... E há também, por exemplo, com relação à jornada de trabalho, ao horário do almoço. Hoje, por exemplo... Hoje é 1 hora. 1 hora, no máximo de 2. Hoje pode ser de 30 minutos. Por quê? A gente vê isso na nossa atividade. Muitos dos funcionários, eles trabalham, eles estudam.
eles fazem uma faculdade. Então eles podem, por exemplo, propor para ter 30 minutos do almoço e para sair mais cedo, para ele ter um tempo mais disponível para a escola. Quer dizer, bem acordado isso. Bem acordado e tal. Mas isso é o acordo da empresa com o funcionário. Como é que fica o 13º salário? Na verdade, essa legislação nova não traz nenhum prejuízo para os funcionários. Não. O 13º, as férias, o fundo de garantia, o aviso prévio, o salário maternidade, eles ficam inalterados. Esse é um direito adquirido do funcionário. E os contratos temporários, como é que fica? Então, os contratos temporários também vão ser acordados. A gente pode fazer o acordo. A gente vai determinar o que eu posso fazer. Eu quero trabalhar 3 meses numa empresa. Lógico, faz o acordo, é tudo acordado. O que eu fizer de acordo, tá de cuidado. Eu quero trabalhar 3 meses numa empresa e a carteira dele é assinada? Normal, ele tem todos os direitos permitidos por lei do contrato temporário. Quer dizer, não é um contrato sem carteira assinada, não? Não. Tudo, o direito do registro mantém. Direito do registro mantém. Inclusive, a multa para quem tem funcionários sem registro foi alterado. Na legislação antiga era um salário mínimo e hoje foi para R$3.000 por cada funcionário não registrado. Então houve um aumento até da penalidade. E aqueles funcionários assim que estão em caráter experimental? Não, também é feito o contrato de experiência. Tem que ter. Na carteira? Na carteira é feito o contrato de experiência. Hoje o trabalho parcial ele é admitido na nova legislação. Eu posso propor para trabalhar 4 horas, 5 horas, só que o meu salário vão ser pago e os meus direitos sobre a proporcionalidade. Tudo proporcional? Tudo proporcional. Quer dizer, não há prejuízo? Para nenhuma das partes. O que acontece aí com quem faz aí o home office? O home office é o trabalho que o funcionário faz na sua residência. Na sua residência para a empresa. Para a empresa. Ele trabalha para a empresa. Isso também é feito, por exemplo, num acordo assinado. Nos Estados Unidos é fantástico. Direto. Algumas atividades, acho que até funciona mais, porque a pessoa tem condição de ficar mais tempo com os filhos, com a família, essas coisas todas, e ele rende também, ele não perde aquele tempo de locomoção entre residência e empresa. Qual uma coisa interessante? Por exemplo, o material que o funcionário vai usar nesse tipo de trabalho, por exemplo, os computadores, os impressos, a empresa. Então, aí também é acordado. E a empresa, todas essas despesas da empresa. Ou pode até ser do funcionário. E me paga mais. E me paga mais. Porque ele faz a sua economia também. Isso. Claro. Então o home office fica dessa maneira. Então as despesas para ele exercer essa atividade na sua residência podem ser suportadas por ele ou pela empresa, também através de um acordo. Como é que fica aí essa questão de hora extra? Aí é compensação de horário que nós chamamos. As horas extras, quando a empresa for indenizar o funcionário, ela tem que ser indenizada com no mínimo 50% a mais do que a sua horário normal. Mas eu posso também fazer um banco de horas. Pode fazer banco de horas, olha aí. Isso, o banco de horas, eu faço o banco de horas sempre não extrapolando aquele limite de 2 horas a mais, assim, não está passando as 220 horas mensais, as 44 não, mas eu fico mais um tempo e depois eu desconto no outro dia. Só que esse banco de horas hoje, por exemplo, a gente tem alguma dificuldade, que a gente depende do aval do sindicato, isso também não vai precisar mais. Não. Vou fazer através de acordo. E eu tenho que fazer essa compensação dessas horas, compensação de horas, essas horas trabalhadas a mais, dentro de 6 meses. O Corujão da Madruga, com o contador Orlando Aparecido Lima, vai ao ar nesta terça-feira às 1:45 e na madrugada de terça para quarta-feira à meia-noite. A licitação para a operacionalização da Atenção Básica da Saúde de Bragança Paulista, depois de apontar as OSs habilitadas,
também já definiu a entidade vencedora. Na terça-feira, 2 organizações sociais da saúde foram habilitadas no chamamento público. Agora foi definido e publicado no Diário Oficial do Estado que a Associação Casa de Saúde Beneficente de Indiaporã ficou em primeiro lugar com 89,5 pontos. Em segundo, a Sociedade Beneficente Caminho de Damasco com 82,5 pontos. A classificação deverá ser publicada em breve na imprensa oficial do município. O próximo passo será a abertura de prazo para recursos. Depois disso, a prefeitura deverá assinar contrato para que a OS de Indiaporã comece a prestar o serviço na atenção básica no lugar da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária, a ABBC. Vamos ver aonde vai ter desligamento de energia. Na terça-feira, das 9 da manhã à 1 da tarde, nas Águas Claras, Uberaba, Taboão e Conjunto Habitacional Bragança F2. Também na terça-feira, das 9h30 à 1h30, no Campo Novo e no Uberaba. Mais informações pelo telefone 0800 70 10 326. A ligação é gratuita. No segundo bloco, não perca. Quadro Agenda Cultural vai falar sobre o advogado Luiz Gonzaga da Silva Leme e ainda a previsão do tempo. O AJ volta já.